E aí, gente, tudo bem? Vamos começar nossa live de hoje. Esperar o pessoal entrar aí. Hoje eu tô fazendo uma live sozinha pra gente falar a respeito das atualizações, né, gente? Vou falar aí sobre algumas fronteiras que começam a se abrir, né, para nós brasileiros, para turismo mesmo. Vou falar aí da situação dos vistos, como que tá a questão, né, dos consulados americanos com relação aos atendimentos, né, as entrevistas para os vistos americanos, né, as categorias que já estão atendendo. Vou dar uma atualizada aí no pessoal, né? Vamos contar aí para todo mundo como tá a situação, que tem gente querendo, né, informação para se atualizar. E aí, tá tudo bem? A Carol tá aí, né, Carol? Ô, Carol! A Carol Chamberlain. Inclusive, Carol, vou aproveitar e vou falar com você rapidinho que é ao vivo. Tá tudo certo. Eu já fiz o requerimento da Giovana. E aí a gente vai conversar. Amanhã eu entro em contato com você, tá? Eu estive trabalhando até agora mesmo e não consegui dar retorno para todo mundo. Mas tem algumas coisas que já estão prontas na empresa. E eu preciso ligar. Mas vamos, gente, vamos lá, tá todo mundo animado, porque eu tô muito animada, né? Aí o Álvaro, nosso querido Álvaro, que tá sempre aí, né, Álvaro Oliveira. O Álvaro, quando você estiver nos Estados Unidos, que eu sei que seu embarque tá próximo, você também assiste a gente de lá, viu? Não esquece da gente, não. Faz uns stories, marca a gente, né, conta um pouquinho de como que tá as coisas lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo gosta de saber, eu acho que é bem legal. E aí, Daniel, Veluzia Fernandes, vamos, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar a falar pra vocês o seguinte, a gente já tá vendo aí, né, um retorno super legal nas notícias com relação à reabertura de fronteiras para brasileiros, né, a turismo aí no exterior. Eu vou falar disso, que é uma notícia super bacana. Hoje eu quero abrir a live com essa notícia, que é ótima, né? Sobre os Estados Unidos, não, que a gente vai falar também. Depois eu vou abrir para perguntas, então depois quem tiver dúvida, gente, convida o amigo, convida quem tá precisando aí adiantar agendamento para visto americano, que tem que ser convencido de que a hora de renovar o visto, marcar a renovação tá passando, né? Manda esse aviãozinho aí, chama a galera, porque aqui eu vou falar tudo. Vamos lá. O que eu quero falar hoje com vocês agora, nesse primeiro momento, é o seguinte. Eu não sei, né, vocês estão acompanhando o jornal assim, igual eu tô acompanhando tudo que é relacionado a internacional. Então, vou tentar trazer um pouco aí do que eu tenho acompanhado. Com relação à Suíça, vocês sabiam que a Suíça, a partir do dia 26 agora de junho, reabre as fronteiras para nós brasileiros a turismo, gente. Então, brasileiros que queiram fazer turismo na Suíça, a partir do dia 26 de junho, as fronteiras estarão abertas e eles vão começar a nos receber. Olha que delícia! Gente, isso é uma notícia maravilhosa, porque é progresso. Vocês concordam comigo? Então, assim, a cada novidade, a cada reabertura de um país pra gente, a turismo, isso é maravilhoso, né? Isso significa que as coisas estão seguindo, né? E para melhor. Então, o que acontece? A Suíça é o primeiro país a se abrir, tá? É o país europeu, né? Para reabrir as fronteiras para turistas provenientes do Brasil. Então, parabéns, né? Pra gente. Tá começando. A abertura ela vai se iniciar a partir de sábado, próximo sábado, dia 26 de abril. E nós poderemos visitar, né, a Suíça. Quem tá aí louco para viajar, pode fazer um passeio, né, na Suíça. Pode começar as viagens, inaugurar pela Suíça, né. Então, lógico que haverão exigências e eu vou falar aqui um pouquinho delas para vocês, né, gente. Manda coraçãozinho que eu adoro. Adoro coração. Então, brasileiros que estiverem totalmente vacinados, com a primeira e a segunda dose aplicadas, de BioNTech, Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharma e Serum Institute of India,
poderão entrar na Suíça isentos de quarentena e do teste do PCR. Agora, aqueles que não foram vacinados por essas vacinas, né, por esses laboratórios, o que acontece? Essas pessoas também poderão entrar nos Estados Unidos apresentando o teste de PCR negativo, tá? E realizando a quarentena. Entenderam? Então tem gente desesperada e que fala: meu Deus, eu vacinei de Coronavac, será que eu não vou entrar? Ô, gente, a gente nem pode escolher, né? Eu falo assim, quem vacinou de Coronavac também vai poder entrar, tá? Ela, até então, ela não tá na lista, tá? Pelo menos da Suíça, mas é só apresentar o PCR negativo e fazer a quarentena, tá bom? Bom, gente, para mais informações a respeito, né, de viagem para Suíça, quem tem interesse, existe um portal da Switzerland Tourism, não lembro, não, é um órgão oficial relacionado ao turismo na Suíça, onde eles vão disponibilizar todas as informações relacionadas a turismo na Suíça, tá? E a quarentena da Suíça não são 14 dias, se eu não me engano são 10 dias, é um pouco menos, tá? Eu já li a respeito e tal, mas eu acho assim legal, quem quer saber, se aprofundar, né, no assunto, tem vontade de viajar, e a Suíça pode ser o início, né, da volta às viagens. Estuda mais um pouquinho, procura saber, porque é ótimo, a gente tem que buscar informação. Então, quem tá falando aí, Adriano tá falando, e aí, Portugal vai abrir? Bom, se a Suíça vai abrir, é muito provável que os outros países da Europa também reabram, tá? Também, né, com algumas exigências, com as suas regras, mas reabram. Eu acredito que Portugal será um deles, com reabertura programada para julho, tá, gente? Mas não temos ainda uma informação oficial igual essa da Suíça, do governo da Suíça, mas é bem provável que a gente tenha aí logo em breve esses dias aí pra frente. E aí eu vou trazer aqui pra vocês, não só Portugal, mas eu acredito que vários outros países também, tá? Europeus, né? Bom, vamos lá. Essa é uma notícia ótima, né? Vocês concordam comigo? Eu tava doida pra vir aqui dar notícia boa, porque quando a gente dá notícia boa, isso faz bem, né, gente? Traz uma paz de espírito pra gente. A gente tá precisando de muitas notícias boas. E mais notícias boas é que o consulado americano também já está atendendo os vistos J1. Os acadêmicos, primeiros agendamentos só estão feitos, né? Mas eles já começaram a atender esses vistos e também a emitir os vistos, tá? A gente tá com um cliente que foi no consulado essa semana para fazer visto J1. Então, com relação à exceção de interesse nacional, logo que o passaporte voltar, a gente vai saber exatamente como vai ser. Se vai ter alguma observação, né, alguma anotação relacionada ao NIE no visto, ou se realmente será automático também, assim como o visto de estudos, o F1 e o M. Tá bom, gente? O F e o M. Bom, é mais ou menos por aí. Com relação aos vistos de trabalho, gente, eu tô sofrendo tanto quanto vocês. Aí eu não vejo a hora dessa mais maravilhosa notícia acontecer, que é com relação à retomada, né, dos processamentos dos vistos de trabalho. Com relação ao Canadá, alguma notícia sobre reabertura para o Canadá. Canadá é o seguinte, até o momento só processando vistos Study Permit para algumas instituições, né, gente? Mas a Canadá tá fechada até o dia 30 de julho, né? Que foi a notícia que foi dada. Então a gente pode ter alguma novidade mais pra frente com relação à reabertura ou algum tipo de flexibilização, né? Pra entrada no país, tá? Por outros motivos.
fora aqueles motivos, né, que são as exceções, claro. Então, o Vinícius tá falando aí, eu cheguei agora, o visto de turismo voltaram a atender? Ai, gente, ia ser maravilhoso, né? No dia que o visto de turismo voltar a atender, nós vamos fazer gente, uma farra na live. Eu vou fazer uma live imediatamente no dia que falar, ó, vai abrir, ou já abriu, e a gente vai fazer uma farra nessa live, viu? Ainda não voltaram a atender os vistos de turismo, tá? Mas também é uma coisa que vai acontecer já já. Olha, a gente tem percebido, né, um comportamento, assim, diante do sistema. A gente que passa o dia inteiro ali trabalhando com... A gente percebe uma série de comportamentos que a gente começa a avaliar. A gente pode estar até errado, né? Mas esse contato diário, o tempo inteiro, o dia inteiro com o sistema, ele nos dá algumas dicas, né? Vamos falar assim. Então, eu percebo, por exemplo, olha aqui, os vistos, quem é visto L, H, né, de trabalho, o que acontece? Antes, surgiam até algumas desistências, sabe? Não tem, normalmente, né, tem poucas vagas para essas categorias de visto, mas tinha algumas desistências, aparecia uma coisa ou outra. Tem um tempo que não surge nada no sistema, que é nada, absolutamente nada. Então, o que acontece? Eu começo a entender que, bom, vai acontecer alguma coisa, né? Porque tá diferente, o comportamento tá diferente do sistema. Então, por isso que eu falo, serão os próximos. Agora a gente não consegue falar datas, né, gente? A gente sabe aí, eu já falei algumas coisas, né, nas lives anteriores, que a gente tá esperando aí uma proclamação, né, do presidente, um pronunciamento, né, não é uma proclamação, fala um pronunciamento do Biden, né, com relação a esses assuntos que, segundo algumas fontes que moram nos Estados Unidos, que eu confio muito, haverá, né, um pronunciamento do Biden na primeira semana de julho, parece que no dia 4 de julho mesmo, no dia, no feriado, né, americano, e é bem provável que hajam novidades, tá? Que ele dê notícias pra gente que a gente tá esperando há muito tempo. A gente não sabe exatamente quais serão essas notícias, mas eu espero muito boas notícias, né? A gente vem passando aí por um momento, eu venho acompanhando o estado do Espírito Santo, gente, já tá vacinando o povo de 40 e poucos anos, 40 anos, sabe? Essa faixa etária. Existem alguns estados, assim, né, bem avançados com relação à vacinação. Então, assim, é muito provável que as coisas venham retomando aos poucos. E essa retomada, né, de emissão de vistos de turismo tem tudo a ver com esse progresso. O que acontece, gente? A fronteira dos Estados Unidos, ela nunca teve fechada, né? Todo mundo sabe disso. Então, o que de fato tá acontecendo? Quem tem visto americano válido, B1, B2, que seja de turismo ou negócios, pode entrar nos Estados Unidos. Só que para entrar nos Estados Unidos, existem exigências, que é a questão da quarentena. E eles estão fazendo isso justamente para dificultar a entrada, porque não é o momento que os Estados Unidos queira, né, tantos brasileiros lá por causa da pandemia. Aí você raciocina comigo. Se os Estados Unidos passou a emitir vistos de estudantes, né, e tratou como exceção de interesse nacional, permitindo que eles entrem diretamente, o que os Estados Unidos querem dizer com isso? Olha, estudantes, venham que nós te queremos aqui. Então não tem quarentena para vocês, né? Ainda eles estão falando pro turista, né? Para quem vai visitar turismo, ainda não é sua vez. Mas logo, em breve, que eles voltarem, né, a
processar os vistos todos, é o que eu falei, como a gente sempre soube que a retomada seria por fases, né? E o visto de visitante é a última fase, até porque não é prioridade. O que vai acontecer? Logo que as fronteiras se reabrirem, 100%, eu acredito, eles vão voltar a processar os vistos de turismo. E existem especulações a respeito deste assunto nos Estados Unidos, sabe? Então, a gente está muito animado, né? Eu acredito que ainda a gente tem um períodozinho das prioridades, né? Que é julho e agosto, talvez, mas em breve a gente vai ter data de reabertura. Viu, gente? Não pode desanimar. Olha só, outubro começa a festa, né, dos 50 anos da Disney. E eles esperam muitos turistas, inclusive brasileiros. Entenderam? Então, na realidade, essa reabertura de fronteira envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa, né? Economia, né? Vamos falar assim, o movimento de capital gerado pelo turismo, principalmente nesse momento, né, de aniversário da Disney, 50 anos, muita festa, muita novidade, muito investimento da própria Disney. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. E a gente está acompanhando. E aí a gente chega lá, né? Tem que ter paciência e tem que acreditar. É difícil porque eu sei aí que muita gente, né, fica aquele medão de perder a oportunidade, o trabalho, a pessoa foi contratada, a empresa quer que esteja lá, né? Mas o negócio, querer que você esteja lá, né, para iniciar a sua atividade, ela depende da autorização de entrada. Se você não tem o visto, depende da autorização de entrada. Agora, para quem tem o visto e a empresa quer que você esteja lá, você pode só fazer a quarentena. Se não é tratado como, né, exceção de interesse nacional, você pode ir só fazer a quarentena. Viu, gente? Então, é só pra vocês entenderem que os Estados Unidos, ele não tá fechado, de fronteira fechada. Ele só não tá 100% aberto, ele está com exigências, né? Então, gente, vamos começar aí a responder os questionamentos de vocês e qualquer coisa, eu sei que tem muita coisa que eu vou responder que é dúvida de muita gente, então participa aí que eu vou tentar responder o máximo de questionamentos possíveis, ok? Vamos lá? Peraí que eu vou me ajeitar aqui. Vamos lá. Então vamos. Tem gente solicitando para participar. Ô, gente, eu vou começar a chamar gente aleatória, tá? Eu tenho que fazer live mesmo com vocês, com gente participando, que vai ser super legal. Mas eu tenho que estar mais preparada quando eu não tenho muito assunto, né? Tipo assim, não vai ter muita coisa nova. Aí eu vou chamar, porque aí a gente divide a live e bate um papão, tá bom? Mas hoje eu vou responder os questionamentos aí, porque eu fiz muita live compartilhada e vários assuntos, né? A gente fez uma live sobre programa de au pair, a gente fez uma live sobre estudos nos Estados Unidos, que foi muito legal, com uma pessoa que tem um know-how fantástico, viu, gente? Eu fiz uma live depois com a Andrea, né? E que é a respeito de Orlando, que ela é especialista, né, em Orlando. E hoje eu vou falar aqui pra vocês tudo que vocês estão querendo saber, tá bom? Aí, vamos lá. Oi, Bia. Oi, gente. Eu cumprimento todo mundo. Oi, gente, a Ana tá aqui. Ô, Ana, que bom te ver aqui, Ana Araújo. O Álvaro já cumprimentei, né, meu querido. Então, a Aline tá falando que tirou o visto dela com a gente. Ai, que lindo, Aline. Parabéns. Obrigada por ter tirado o visto com a gente, né? Ter escolhido a Mundial Vistos. Vamos lá. Então, Bia, com certeza vocês vão enjoar de me ver aqui. É o Álvaro falando que a gente vai enjoar dele. Que ele vai embarcar daqui 3 semanas
se a Latam não encher mais o saco dele, porque ele tá com dificuldade, né, Álvaro? Mas aqui, gente, só um parênteses aqui, o Álvaro foi um cliente, tirou o visto F com a gente, né, Álvaro? E conta pro pessoal que seu curso é um curso de inglês, não é isso? Tem muita gente preocupada, né, com a questão do visto F. Ah, meu Deus, meu visto é curso de línguas. Ah, então todo mundo falando que os vistos estão sendo negados. Ô, gente, não escuta os outros, não. É difícil, né, a gente falar isso, mas eu falo, cada história é única. Cada caso é um caso. O seu é seu, né? Então, assim, não vale a pena ficar escutando essas histórias por aí, não. Eu falo isso com todos os meus clientes, porque quem está sendo avaliado vai ser você, sua história é diferente de quem teve visto negado, e não é porque é curso de línguas que o visto vai ser negado, não tem certeza absoluta, porque você não deixa de ser estudante. É claro que tem que ser um curso, né, que tem que ser um momento e tem que haver um convencimento oficial consular de que aquilo ali é o momento da pessoa ir. É o momento, é a oportunidade que ela tem, né, de realizar esse sonho, e não só o sonho, mas esse projeto de vida, né? Então tudo está 100% ligado à sua entrevista pessoal e à forma com que será conduzida. Suas respostas, a importância que você está dando para isso. Tá? Então, assim, gente, não escutem as outras pessoas, tá bom? Oi, Marcelo, tudo bem? Oi, Ana, oi, gente, a Suíça abriu não, né? Vai abrir sábado, dia 26. Quem quiser já pode pegar um aviãozinho e passear lá. A live vai ficar disponível depois sim, viu, Dani? Todas ficam. Inclusive, gente, vou falar aqui mais uma vez. Fica disponível no nosso feed aí, como IGTV. E fica disponível também na nossa videoteca. Nosso canal do YouTube, que tem uma videoteca super legal. Gente, muito legal. Quem ainda não conhece, dá uma passadinha lá. Se inscreve no nosso canal que você vai gostar demais, tá? Eu vou gravar uns vídeos novos aí, vai entrar muita coisa legal no canal, tá? Esses dias aí pra frente. Acompanhem, porque vale muito a pena, tá? Inclusive vou falar de imigração, o que acontece, como que acontece, porque a fase do visto, né? Você tá aqui no Brasil, você requerer um visto, seja ele americano, francês, pra estudar, né? Sei lá, Espanha, pra estudar. Seja o motivo que for, você ainda tem que passar por uma imigração, que é onde de fato sua entrada ela é aceita ou não. Então, assim, eu vou falar desse assunto, que é um assunto super legal, que as pessoas, né, querem saber também, né, tem curiosidade, principalmente aquela pessoa que nunca fez uma viagem internacional. Então, gente, aqui, vai lá, se inscreve no canal, que vocês vão amar, a gente tá com uma novidade, muitas novidades que virão por aí, tá? E quem acompanha vai gostar demais. O Daniel tá me perguntando aqui, Bia, me formo na faculdade em dezembro. Minha entrevista é em novembro. Será que eles podem achar o meu vínculo fraco por estar perto de formar? Então, qual que é além da faculdade, tem algo mais? Qual que é o curso que você faz? Qual que é a sua pretensão logo que retornar, né, dessa viagem aos Estados Unidos? Não, eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem que entender, né? Qual que é o seu momento? Você vai fazer entrevista e ainda vai estar estudando, né? Mas a gente tem que saber de tudo, de um histórico, de um contexto, né? Se seu planejamento de viagem é uma coisa genuína, o objetivo, o que você vai fazer, quanto tempo vai ficar. Se você é só estudante, você deve ter uma idade de estudante, quem que vai ser responsável, né? Pelo pagamento, pelo investimento nessa viagem, quem que vai te acompanhar nessa viagem. Gente, pedir visto americano, né? Quando a gente vai solicitar um visto, tudo é avaliado, é um contexto, sabe? É uma história. Não são informações isoladas, tá? Então, assim, tem gente que faz a pergunta, quanto que eu tenho que ter de dinheiro para ter o visto?
Gente, não tem valor exato, né? Ah, quantos anos eu tenho que estar trabalhando, tem que ter de vínculo para ter um visto? Não tem essa resposta. É um contexto, são vários e vários motivos. Bom, vários pontos, né, que são avaliados. Então, o oficial consular, ele avalia assim: ah, isso não tem, ah, isso não tá na idade, isso. E cada um é cada um. A idade da pessoa, o curso que ela faz, o nível de qualificação que ela tem, tudo, né? Tudo fala sobre a petição do visto, né? Então, assim, é muito difícil para mim responder assim, perguntas isoladas, sabe, a respeito de uma assessoria. Mas quando a gente conversa e eu conheço a pessoa e eu entendo a história dela, é muito mais fácil falar muito a respeito daquela aplicação ali, né? Daquele caso ali, tá? Daquele contexto. Mas de forma alguma, né? Se você é estudante, está perto de formar, isso não quer dizer que você vai formar e o seu vínculo vai ficar fraco, não, tá? A gente precisa conversar para ver o que mais, além da faculdade que você tem, o desejo que você tem de trabalhar, se você, né, já tem algo em vista, enfim, uma série de coisas, tá bom, Daniel? Se quiser, é só me procurar, a gente pode conversar, tá bom? E aí o Marcelo tá falando, Portugal ainda não, tá falando da reabertura, né, da fronteira. Então, gente, existe aí, né, eu já li em alguns jornais que Portugal tá com uma previsão de reabertura em julho também, né. Vamos ver se isso vai realmente se cumprir, né. Oficialmente ainda não tem essa notícia não no mercado, não, nem nenhuma canal assim oficial, não. Da Suíça saiu ontem, né, essa notícia saiu ontem à noite, foi, eu acho que foi ontem à noite, né, por causa do fuso horário pra gente era à noite, mas Portugal existe também uma especulação de reabertura pro próximo mês, tá? Mas ainda não tenho certeza, né, isso é o que a gente escuta. Eu tenho muito cliente que mora em Portugal, né, eu faço muito visto Portugal, a gente tem uma demanda de visto para Portugal muito grande, principalmente visto de residência, né, tem aqueles vistos de residência temporária, que é para menos de 1 ano, mas a gente faz muito visto de residência mesmo, com interesse de residir por mais tempo. Então, assim, todo dia eu converso com alguém que tá fora do Brasil e a gente acaba, né, batendo papo, sabe, querendo saber como que tá, né, o que tá acontecendo no lugar. E aí surgiu esse assunto, né, e existe uma especulação aí, tá, de reabertura mesmo, agora pro meio do ano. Mas vamos lá. Gente, adoro os coraçõezinhos, os beijinhos, tudo que vocês me mandam aqui, ó. Eu devolvo todos pra vocês, tá bom? Aí, ó, o Marcelo tá falando. O Marcelo tá em Portugal, né? Ele falou que amanhã termina a quarentena dele em Portugal. Então, para quem tá entrando em Portugal, né, para algum tipo de atividade, seja estudar, trabalhar, como um visto de categoria D de residente, né, tá precisando fazer a quarentena, né, ele tá falando ali que a quarentena dele termina amanhã. Bom, e foram 14 dias, né, a quarentena em Portugal. Ele tá falando, Marcelo, obrigada aí pelas informações, né. É isso aí, gente, é legal a gente compartilhar essas experiências de quem tá vivendo também, sabe, porque acaba que a gente tem muita notícia, muita coisa teórica, mas quando a gente vive isso na prática, alguém que aconteceu com alguém, que alguém viveu, e essa pessoa conta pra gente, isso é um exemplo, né, e é isso que vale, né, então colabora aí, tá, gente? Conosco, a gente adora colaborações. Vamos ver o que mais aqui. Portugal tem muitos casos ainda em Lisboa. Na realidade, a Europa ainda tem muitos casos, né? Igual o Brasil também tem muitos casos, né? Os casos, eles vão diminuir à medida que a vacinação vai se avançando, né? A gente não tem muito o que fazer. A gente tem que tomar cuidado, se proteger, usar máscara e viver, porque a vida não vai parar, né? A gente não pode parar de viver. Tudo tem que continuar, né? O Brasil tem que andar. Não só o Brasil, né? O mundo tem que andar. Vamos lá. Sim, julho para agosto, esperando... Aí, ó, o Marcelo tá falando que tá esperando a família dele em julho
de julho para agosto, que é exatamente, né, a expectativa de reabertura das fronteiras. Ah, menina, você também tá aí, né? Isso aí, colabora com a gente. Foi o Marcelo que me falou, não, mas quem me falou, falou isso também. Vamos lá. Vão lá as perguntinhas. Alguma notícia de reabertura para visto canadense? Então, gente, visto canadense, eu até comecei a falar, né? O VAC, né? Que é o Centro de Atendimentos do Canadá, aqui ele tá cheio de vaga para julho, para agendar biometria, né? Começou a reabrir as vagas agora com mais normalidade, que antes estava dificílimo. Mas quem tá aplicando para visto para o Canadá neste momento, normalmente são pessoas que vão estudar no Canadá, né? Ou então por algum motivo de exceção, né? Os vistos de turismo, gente, eles podem ser aplicados também, não tem problema, a gente pode aplicar o visto, só que aí eles têm uma perspectiva, né, de conclusão da análise do processo mais demorada, tá bom? Agora, quem tem visto americano quer tirar um ETA, que é uma autorização eletrônica, também a gente está tirando autorização eletrônica todos os dias. Só que não se pode, nesse momento, entrar no Canadá nem com visto de visitante, nem com autorização eletrônica, que também é para motivos de visita, né, a turismo e negócios. Então, só para vocês ficarem atentos, né, a fronteira, ela está com restrições, a fronteira do Canadá está com algumas restrições, né? Só quem pode entrar são aquelas pessoas que fazem parte da exceção e estudantes e só, né, algumas exceções, alguns casos, tá bom? Quem quiser saber mais tem que entrar em contato com a gente. Esse negócio é complexo, são alguns grupos, né, de pessoas que podem entrar, igual nos Estados Unidos. E tem caso que não tá nem determinado ali, né, na legislação, que a gente tem que fazer um pedido para ser avaliado, né, quando são casos mais específicos, tá bom? O Vinícius tá falando aqui, cheguei agora, visto, eu respondi na hora que ele tava fazendo a pergunta, né, Vinícius? Então, vamos lá. Boa noite, Bia. Tudo jóia, gente? Boa noite. A farra vai ser com ela e turismo. A Márcia tá falando aqui. Vai sim, Márcia. Nossa, que eu não vejo a hora. Ô, gente, aqui eu sou tão cúmplice de vocês. Eu sou tão assim... Que eu tô sofrendo junto. Essa falta de liberação e de informação com relação aos vistos de trabalho. Isso tá me deixando, assim, afobada, sabe? Porque... a gente não tem notícia, né, com relação a visto de trabalho, uma subcategoria que tem vários vistos, todos relacionados a trabalho e nenhuma delas, ninguém fala nada. Então, assim, o governo ainda não se manifestou, não tem informação no site, né, no Bureau de Assuntos Consulares, não tem nada. Todo dia eu olho, gente, eu fico logado o dia inteiro, vocês não têm noção. Eu tô parecendo uma neurótica, assim, de informação, sabe? Porque eu acho que na hora que sai uma informaçãozinha nova, eu vou lá e vou ler, sabe? Porque eu tô, assim, igual a vocês, sofrendo, de verdade. Viu, gente? É verdadeiro, eu sou sincera. Vamos lá. O Vinícius tá falando, vou ter que levar meu filho no Beto Carreiro mesmo, porque tá complicado, viu? Você querendo levar ele pra Disney, né? Ô, gente, olha que coisa interessante de contar pra vocês. Ontem eu fiquei sabendo que esse aniversário da Disney, né, de 40 anos, que vai acontecer agora, em outubro, ele vai ter uma comemoração que vai durar 18 meses. E aí, Vinícius? 18 meses. Então, posso te contar uma coisa? Vai dar tempo da gente ir? Sabe por quê? Depois que eu fiquei sabendo que são 18 meses de comemoração, até eu fiquei animada. Porque eu tô desanimada, minha filha tá com visto vencido, eu e o Bruno, eu e meu marido também, nosso visto vence agora, no começo do ano que vem. Eu consegui agendar minha renovação, olha só, pra janeiro de 2022. Então eu falo com vocês, olha só, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tenho cliente agendado aí pra renovar em agosto, enquanto minha renovação tá lá pro ano que vem. Então, mas eu fiquei animada, viu?
Então a gente ainda tem tempo pra comemorar, hein? De ir pra Disney. Vai dar certo. Claro que você vai levar seu filho, né? Num parque da Universal, na Disney, um lugar bem legal pra ele se divertir. Vamos lá. A Debbie tá falando aqui, ó. Você acha que o consulado tem acesso às nossas redes sociais para saber se temos vínculos nos Estados Unidos? Então, Debbie, com certeza, eu vou te falar uma coisa. As redes sociais, elas dizem muito mais da nossa vida do que nós mesmos, não é verdade? Hoje em dia, a rede social, ela explicitamente, ela fala muito mais a nosso respeito, né? Então, se tem alguma informação lá que você acha que é relevante, que possa vir a te prejudicar, toma cuidado. Porque é um canal, sim, que o consulado consulta, tá? E eles consultam, né, a princípio, quando as redes sociais foram inseridas, né, no requerimento do visto, o Trump, ele informou que era com o objetivo de segurança, né, de saber mais a respeito daquele candidato ao visto, né, com quem que ele estava envolvido, que tipo de comunidade, de amigos, enfim. Mas é claro que é para saber a respeito de tudo, né, a respeito de muita coisa sobre sua vida, tá bom? Então, assim, pode ter certeza que eles olham. Não sei se de todos os solicitantes, mas se eles julgarem necessário, né, diante daquele contexto, daquele processo, ele falar, vou procurar saber um pouco mais, eles vão entrar nas redes sociais, eles vão entrar em tudo que eles possam entrar, né, para eles saberem mais sobre aquele candidato ao visto, tá bom? A Audileia tá dizendo o seguinte: estão preparando uma bela surpresa para nós. Ai, eu também acho. Eles estão preparando uma maravilhosa surpresa pra gente, por isso que tá demorando tanto, porque a surpresa vai ser maravilhosa, não é? Eu também concordo com você. A reabertura das fronteiras, vocês viram, né? O show que foi em Nova York, foi lindo, né? Aqueles fogos e tudo mais. Então, ainda vai ter muita comemoração por aí, né, gente? Vamos acompanhar. Bia, estou com meu passaporte guardado dentro de um cofre já. Isso mesmo. Guarda, porque passaporte com visto válido tá valendo muito. Tem que guardar. Bem guardado. Então, começou a vacinar com 35 anos em Vitória. Olha aqui, gente. Olha que notícia a Luciene tá dando pra gente, tá vendo? Eu fiquei sabendo hoje que tava vacinando na faixa dos 40, mas aqui já tá com 35, que maravilhoso, menina. Queria estar em Vitória, sabia? E eu tenho, né, o escritório de Vitória, tá lá bonitinho. Quem vacinou foi minha gerente lá, a Raquel. Então, assim, a gerente da loja de Vitória tirou foto vacinando, mostrou pra gente, a gente ficou todo mundo super feliz. Mas como eu tô em Minas, tô em BH, eu ainda não tô vacinada, não. Mas eu tô pacientemente esperando, viu, gente? Sou uma pessoa que tem paciência, tranquilidade. É lógico que a ansiedade, né, todo mundo tem. Não tem como não ser, né, deixar ela de lado. Mas a gente tem que ter equilíbrio, né, equilíbrio emocional para lidar com todas as situações, com relação aos vistos, com relação à vacina, né, a vacinação, com relação ao momento, né, porque o momento já tá difícil. Se a gente perder a cabeça, aí que o negócio fica feio. Né? Lene Fashion. Posso sair daqui do Rio para tomar a vacina aí? Aonde? Em Vitória? Você tá falando aqui? Minha vontade era de fazer isso também. Mas aqui eu acho que a gente tem que comprovar residência, né? Até eu conseguiria por causa da empresa. Mas eu acho que eu vou esperar. Eu tô em BH, né? Eu vou esperar mais um pouquinho. Mas dá vontade mesmo de ir, né? O problema, gente, olha só. Olha o número, né, de habitantes e o tamanho do estado, né? Da cidade e tal. Então, assim, é tudo proporcional, né? Minas Gerais é um estado muito grande, por isso que eu não posso nem reclamar. Eu tenho que aguardar pacientemente, né? E o Rio de Janeiro também. Contingente populacional muito maior, né? Então, a gente tem que aguardar um pouquinho. Mas vamos lá.
Nossa, a Luciene falando aqui, ó. Nossa, que benção aqui em Belo Horizonte, tá muito atrasada. Ah, com relação à vacinação, né, gente? Que a gente tá batendo papo. Então, gente, cadê minhas perguntas? Façam perguntas e, ó, não vejo a hora porque tô de passagem comprada há mais de um ano para os Estados Unidos. Oh, gente, olha aqui, ó, inclusive aqui, ó, essa questão de tô de passagem comprada para os Estados Unidos, quem tá de passagem mesmo, né, comprada e que tem visto válido, essas pessoas podem até fazer uma alteração no bilhete aéreo, né, para passar por um outro país e fazer a quarentena, se tiver visto válido. Se não, as políticas das companhias aéreas estão bem volátil, né, bem legal, assim, bem flexível com relação à remarcação e tudo mais. Então, apesar de ser um momento muito difícil, eu acho que ainda tem muita saída aí, né, pessoal? Uma dica, nunca comprem passagem para os Estados Unidos sem estar com visto antes. O Álvaro tá falando. É verdade. Ô, gente, olha só, é muito importante. Todo mundo pergunta assim, para eu tirar o visto eu já tenho que ter passagem comprada, né? Muita gente pergunta. Não, gente, de forma alguma. Passagem comprada, ela só acontece, né, a compra do bilhete aéreo, assim como a reserva do hotel e compra, sei lá, de entrada em parques, de qualquer coisa, após a aprovação do seu visto e o visto em mãos, o passaporte em mãos. Sabe por quê? Eu trabalho com isso há 20 anos, né, todo mundo sabe, só a Mundial Vistos tem 16. Então, nesse período de experiência, nossa, já vivenciamos muitas coisas assim que vocês nem acreditam. Então, assim, a pessoa vai, faz entrevista, visto emitido, no caminho para Belo Horizonte, um extravio de carga, um roubo de carga. O que acontece? Nunca chega-se o visto. Tem que fazer tudo de novo. Então, imagina que você compre aí, faça, né, seu gasto. Em outros momentos, que não esse da pandemia, não tinha, né, reembolso. O bilhete aéreo da no show, acho que perdia. Eu não conheço muito de política de hotel, de passagem, essas coisas, porque a gente não vende nada disso. Mas é muito importante isso que o Álvaro falou. A gente só deve comprar algo com passaporte em mãos e com visto em mãos emitido, tá? Quando a gente está fazendo um requerimento, a gente deve ter pretensões. E essas pretensões a gente tem ali, a gente coloca, quero ir, sei lá, vamos dar um exemplo, quero ir para Orlando no dia tal, permanecer num hotel que será definido na cidade de Orlando, na Flórida, permanecer, né, lá por, sei lá, 2 semanas. Você pode contar toda a sua pretensão de viagem sem ter nada comprado, só planejado, tá? Você não tem obrigação nenhuma de mostrar comprovante de nada para tirar visto, não. Então, vamos lá. Eu tô falando com relação à viagem, viu, gente, comprada. Nossa, pessoal, vocês devem estar morrendo de ansiedade, tá? Assim, todo mundo quer visto L, H2A, visto P, que tem um tanto de atleta aí, né, precisando tirar visto. Tá todo mundo morrendo de ansiedade, né, gente? Sem dúvida. Eu tô, imagina vocês que tem que estar lá, que já deveriam estar lá, né? Você acha que renovação ocorre em agosto? Agenda para 13 de agosto. Então, gente, nossa, isso é uma pergunta tão difícil, né? Olha só, eu vou ser muito sincera aqui nesse momento, isso é sinceridade. Ó, eu queria que voltasse as renovações de agosto. E a gente preparou, a gente tem preparado, nós estamos ainda terminando de preparar todos os nossos processos para agosto, porque a gente tem uns 300 ou mais, só para agosto, fora o resto dos outros meses. Mas no fundo, lá no fundo do coração, sabe? Eu tenho um medo deles cancelarem tudo, porque eu acho que ainda corre risco, tá? Então, assim, é minha opinião, sincera, né? Eu não queria nem sentir isso,
mas devido a tudo que está acontecendo, né, as prioridades, os vistos de trabalho ainda não estão sendo atendidos, eu acho que ainda corre algum tipo de risco. Mas, se Deus quiser, não vão cancelar nada, tá? Então, assim, porque risco é risco, né? Isso não quer dizer nada. Pode ser que retomem. Se Deus quiser, vai retomar. E como a gente teve há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, uma liberação de algumas pouquíssimas vagas, né? De renovação para agosto, setembro, algumas poucas. Eu acho que era referente à reorganização de agenda dos consulados. Isso, né, no fundo, significa que eles devem retomar, né? Porque se eles não forem retomar, por que eles reorganizaram a agenda e liberaram tão poucas vagas, né? Então, assim, sabe? É um pouco difícil, assim, de entender, entendeu? Né? A gente fica meio sem entender as atitudes que estão sendo tomadas, né? Pelos consulados, pelo sistema, né? Não sei quem que dita as regras exatas, mas se Deus quiser, vai voltar. Viu? Vamos torcer, né, Karine? Se Deus quiser, vai voltar. Vamos lá. Tirei meu visto com vocês em 2008. Oh, que legal! A Aline em 2008, já tem um tempão, em 3 anos. Daqui a pouco você vai precisar renovar ele. Essas doses que os Estados Unidos dão pro Brasil, isso pode ser um pouco positivo para abertura? Então, gente, vocês viram? Chegou hoje, né? Quinta-feira. 3 milhões de doses da vacina da Janssen, né? Da Johnson & Johnson. E vocês viram que essa foi uma doação, inclusive, diferenciada, né? Não tem nada a ver com aquele consórcio que os Estados Unidos já tinham doado um tanto de vacina. Eles doaram porque o Brasil ainda tá numa situação, né, de necessidade de ajuda. E por isso que o Brasil recebeu esse tanto, né, que foram muitas doses da vacina. O que é ótimo, que vai ajudar aí, né, imunizar mais um tanto de gente, até porque a vacina é dose única, então vai imunizar aí mais ou menos 3 milhões de pessoas só com essa doação do Biden, né, dos Estados Unidos. Eu acho sim que isso é um ponto muito positivo, tá? Você me perguntou a respeito disso para reabertura. Eu acho, tá? O Brasil tem alguns estados, né? A maioria deles já tem uma perspectiva de vacinação em massa até setembro. Então imagina, gente, setembro tá aí, né? Julho, agosto, setembro. Por isso que eu acho muito que a gente vai ter novidade de reabertura de fronteira. E eu acredito também que ela seja a partir de setembro. A fronteira, né? Eu tô falando assim, a reabertura sem esse tanto de exigência, né? Porque, claro que vão reabrir, mas também haverão as regras, né? Igual a Suíça. A Suíça tá reabrindo aí sábado, mas tem as regras, né? Agora todo mundo vai ter regra, né, gente? Todos os países terão regras de entrada, sem dúvida. Aqui, ó, minha renovação dia 5 de agosto, será que abre os consulados? Ai, meu sonho que reabram. Francine, eu estou torcendo junto com você, tenho certeza disso. Bia, quando eu estiver nos Estados Unidos, me chama na live que eu participo. Claro, quando você estiver lá, aqui já tá marcado. Quando estiver lá, você já me avisa, você me manda o WhatsApp que a gente vai deixar marcado, já programado. Ou então, na hora que você entrar aqui, eu já te faço um convite e nós vamos bater um papo. Você vai contar pra todo mundo como que foi a imigração. Olha, compromisso, hein, gente? Todo mundo aqui é testemunha. O Álvaro vai contar pra gente como que foi a imigração dele, o que que aconteceu, o que que perguntaram pra ele, qual que foi a dificuldade, o que que ele achou, né? E aí pra todo mundo tá, assim, preparadinho quando for entrar também. Viu, Álvaro? Compromisso, hein? Já bati o martelo aqui. Tá compromissado comigo. Vamos lá. A Aline tá dizendo... A Aline não, a Lene tá falando com a Aline. Vou tirar com eles também. Você vai tirar o visto com a gente, Leni? Que legal, isso mesmo. Vai ser um prazer, viu, te atender. Bom, gente... Deixa eu ver se tem mais perguntas. Aqui, ó.
Sassá tá perguntando, quando abrir para o visto J1 para au pair, os consulados abrem mais vagas? Então, gente, olha só, com relação aos vistos J1 de au pair, eles estão andando junto com os vistos de trabalho, né? Então, é bem... olha só, vou contar uma coisa engraçada que aconteceu hoje. Você me lembrou de um fato interessante. Hoje, o consulado cancelou algumas entrevistas de J1 acadêmico. E eu levei um susto, eu falei, gente, por que o consulado cancelou? Cancelou e pediu para reagendar. E foi o que eu fiz. Imediatamente reagendei, inclusive para a mesma data. Mas depois, eles mandaram um e-mail pedindo desculpas, que houve uma falha técnica, que eles estavam fazendo um update. Então, imaginam o que está acontecendo? Eles estão mexendo na agenda. Eles estão reorganizando a agenda. E eu tenho certeza que essa reorganização é o quê? Organizando as datas, as categorias, as vagas, o que serão liberados. Depois que isso aconteceu hoje, né, que foi, não lembro a hora direito, mas foi assim, no começo da tarde, eu lembro que eu falei com todo mundo, assim, mandei uma mensagem, né, a gente tem um grupo da Mundial Vistos do Brasil, de todo mundo do Brasil no WhatsApp, e eu mandei uma mensagem gigantesca falando, gente, fica de olho que vai ser liberada vagas. Serão liberadas muitas vagas logo, logo. Por quê? Por causa do update, entendeu? Então, gente, vai ser liberado aqui já, já. Tá? Isso foi uma coisa, assim, pequena que aconteceu hoje. Pequena não, né? Pra mim é grande. Mas, assim, foi uma coisa que aconteceu, eu tinha até me esquecido, mas é uma coisa que deixa uma mensagem entre linhas. Você não acha? Eu acho. Então, aqui, ó, dica. Vai sair as vagas, tá? De todos os vistos relacionados a trabalho. Gente, tá próximo. Vamos ficar de olho. Na hora que sair, vou fazer uma live rapidão, nem que seja de 2 minutos, só pra falar, gente, as vagas de trabalho, corre aí, tá? Eu vou avisar pra vocês, eu não vou deixar ninguém sem ser avisado. Bom, deixa eu ver, quero saber também, quem quer saber também? Aqui, ó, o que vai ser aberto dia 20 e poucos? Dia 26, tá? Do 6 agora, sábado, as fronteiras da Suíça serão reabertas para brasileiros que queiram fazer turismo. Vai ser o primeiro país europeu a reabrir fronteiras, né, para brasileiros. Para turismo, para visita, tá? Para qualquer atividade, sem nenhum tipo de flexibilização, na realidade. Lógico que com algumas exigências, né? Igual todos os países têm exigências. Exigência ou é com relação à vacina, ou é com relação ao exame de PCR e tal, tudo bonitinho, tá, gente? Gente, todo mundo que vai viajar hoje, gente, toma muito cuidado, tem que pesquisar minuciosamente, porque a maioria dos países, eles estão pedindo formulário de saúde para controle, né, de fronteira, eles estão pedindo o exame do PCR, porque como ainda a população em massa não está vacinada, pelo menos no Brasil ainda, né, e tem gente que também não vai querer vacinar, né, eu acho que vai ter gente que não quer vacinar, não vai vacinar. Então, afinal de contas, né, liberdade. Devem ter algumas exigências específicas para cada caso. E cada país tem a sua. Então, quem for viajar, gente, muito cuidado para não perder aí, né, a viagem por causa de bobeira, de um detalhe bobo, viu? Muita atenção. Aí, Suíça liberou fronteira com o Brasil a partir de 26. Liberou não, vai liberar. 26 é sábado, mas tem que estar 100% vacinado. Não tem que estar 100% vacinado, não. Tá? Pelo menos eu li no site oficial relacionado a turismo na Suíça. Quem não tiver vacinado 100% ou quem não tiver vacinado mesmo, poderá viajar com exame de PCR negativo e fazer quarentena, tá? Vamos lá. Alguém sabe se há alguma possibilidade de vacinar antes do dia 30 de julho para quem tem 38 anos? Bom,
Lene Fashion, você está em qual estado? Você está no Rio, né? Eu não sei. Na realidade, eu tô acompanhando aqui em Minas. Em Minas, a vacinação para essa faixa etária, que eu acho que é de 35 a... Não, de... Como que é? De 39... Nossa, gente, esqueci. Acho que de 35 a 49 anos é em agosto. Né, gente? Em Minas. Eu não tô lembrando dos outros lugares. Mas, bom, em breve cheguei sua vez. Letícia. Ei, Letícia! Letícia, é você! Rezando pra novidades no início de julho pra visto de trabalho. Aqui, Letícia, eu também tô rezando. Ô, gente, vocês não têm noção. Tem dia que eu não durmo, você acredita? Que eu acordo de madrugada, tipo 3h30, 4 horas da manhã, pensando assim, ai, hoje vai ter novidade. Nossa, eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou ver é abrir aquele site lá, sabe? Porque vai ter alguma novidade. Sério mesmo. Eu acho que de tão querendo que eu tô, e isso é interessante, sabe? Porque quanto mais gente querer isso, a gente vai emanar uma energia tão forte relacionada a isso, que vai acontecer mais rápido. Viu, gente? Então, o Léo tá falando aqui, ó. F1 de esposa, eu e filha, 2 anos, F2. Ajuda ou atrapalha levá-la na entrevista? Tem diferença? Ah, tá. Sua filhinha de 2 anos. Não, aqui não vai interferir em nada com relação à decisão do oficial consular. Agora, ela não precisa ir, né? Por ela ter 2 anos, os pais representam, ela não precisa tirar biometria, coletar foto, não precisa nada disso. Vocês podem levar a fotografia dela, né? Porque ela não precisa coletar a biometria. E aí, não precisa levá-la, tá, Léo? Agora, vocês levam se vocês quiserem, né? Se precisarem levar. Mas com relação à decisão, ajuda alguma coisa ou não ajuda, não. De forma alguma. Gente, esse tipo de coisa não tem nada a ver, viu? Quem pensa, né? Alguma coisa afetiva vai tocar o coração. Não. Tá? Eu acho que não. Tá bom? Aline dos Santos. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, será em agosto. Aline, eu já até falei isso aqui agora, sobre a vacina, né? Existe forma de angolano pedir um visto americano no Brasil? Então, Hendrick, existe. Você é residente no Brasil? Se você é um residente legal, né? Você é um imigrante regular no Brasil? Tem sim. Né? Você deve ter uma CRNM, que é um documento de estrangeiro residente no Brasil, e esse é o documento que vai ser solicitado, né, como um documento de identificação, tá? Pelo consulado americano, e aí você faz uma aplicação, só que como você é cidadão angolano, as regras para aplicação do visto são as que se encaixam, as que são utilizadas para o cidadão angolano, apesar de você estar tirando visto no Brasil. Tá bom? Bom, Ideussane Mourão. Esperando agendamento do NVC, visto de imigrante do meu filho. Aqui, gente, eu tô recebendo e-mail de agendamento do consulado americano, muitos relacionados a visto de imigrante, viu? Muitos mesmo. Seu filho o processo está no NVC, né? Que é o National Visa Center. Pode esperar que a qualquer momento você vai receber um e-mail, tá? Com o agendamento. E o consulado ele já manda um e-mail com o dia, o horário da entrevista, tudo certinho, instruindo para fazer o exame médico, tudo certo. Se precisar de ajuda, se precisar de algum tipo, né, de assessoria, a gente tá aí para te ajudar, tá bom? Já estão agendando para o visto de imigrante, sim, tá? Toda hora a gente tem uma novidade. Até o Ivan, que ele tá sumido aí das nossas lives, o Ivan era um deles que tava aguardando, né, um agendamento de imigrante. O dele saiu, ele ficou todo feliz e desapareceu das lives. Antes de sair, ele assistia nossas lives todos os dias. Todos os dias, não, porque eu não faço todos os dias, mas todas as lives. Vamos lá. A Evelyn tá dizendo aqui, ó, estou no processo de au pair. Minha homemade, deve ser um empregador, né? Assistente social, está tentando comprovar o NIE. Você acha que o consulado aceita por causa da profissão dela?
Olha, não tenho certeza, mas assim, podemos tentar, né? Pedir ao consulado para avaliar. Tem que ver direitinho onde que ela tá envolvida, tá bom? Aline, você é de onde? Qual cidade? Ah, você tá conversando com a Leni. Ai, gente, adoro quando vocês conversam entre si, isso é porque eu fico vendo assim, a gente tá criando uma comunidade, né? Isso é tão legal. Eu adoro, assim, e esse assunto é um assunto que me comove tanto, porque eu sou super a favor de todas as pessoas, sem exceção, gente, procurarem, né, realizar uma experiência internacional, tá? Seja ela qual for. Tem muitas experiências internacionais que podem ser realizadas a partir de bolsas, né? E tem muitas experiências internacionais que podem acontecer a partir de programação, né? Programação prévia, o que é isso? Quando você programa um sonho, você vai realizá-lo porque ele é sua prioridade e existe uma programação. Então você faz aí, né, poupa X por mês, não é muito, mas em X tempo você vai conseguir. Enfim, né, tudo é programação, tudo é questão de prioridades. Então, eu acredito que todo mundo pode ter uma experiência internacional, sim. Só depende da vontade e da atitude, tá? A atriz entrou aí. Bom, boa noite, Bia. Vocês têm parceria com alguma agência de emprego com os Estados Unidos? Pois é, a gente não tem. Eu até conheço algumas porque, né, a gente recebe o I-797 de muita gente. Mas, a gente não tem parceria com nenhuma, não. Mas depois, se você quiser chamar no direct alguma coisa, a gente pode te passar umas pra você mesmo fazer o contato, tá? Dona Glamour, boa noite. Queria saber como está o visto para Noruega. Então, na realidade, Noruega, brasileiros não precisam de visto. Então, nesse momento, eu não sei nem como que tá a situação, se a Noruega está exigindo ou se ela não está com a fronteira nada aberta para brasileiros, né? A gente tem que procurar saber. Vamos lá. AVS Gomes, boa noite, Bia. Vocês têm conseguido a aprovação do NIE pro L1? Então, gente, não tem. E posso contar uma coisa pra vocês? Eu pedi exceção de interesse nacional para vários casos de L1. E caso sério, sabe? De posição profissional, de função dentro de corporações americanas. Tipo assim, sabe? De superintendência, de diretoria. E não consegui, gente. Eles não estão considerando mesmo, tá? Exceção de interesse nacional. Eu acredito que é por ser de trabalho e por causa do momento. Mas assim, que é aquela tal história, né? O Biden, ele entrou, ele tirou a exigência ele não renovou, né, aquela proclamação presidencial que tinha suspendido a emissão dessas categorias de visto, mas ao mesmo tempo voltou ainda, né, a processar. Então, em certo ponto, eu acredito que ainda tem um pouco a ver com aquela mesma posição de antes, tá? Mas vai voltar. Tenho certeza, porque eles precisam, né, dos L1s, gostaram? Até porque, para retomada da economia mesmo, né? Tem muita gente de H2A que envolve trabalho agrícola, né? Que é colheita, que é agropecuária, que tá faltando, diz que tá faltando, tem lugar que tá faltando fruta, tá faltando comida, tá faltando, sei lá. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Para Portugal é necessário visto, Ju Roberts, né? Ju, os vistos para Portugal são só para atividades específicas, tá? Mas tem vistos para Portugal e normalmente para turismo e negócios não há necessidade, tá? Para permanência até 90 dias, para nós brasileiros. A Karine Barros está falando aqui, ó, renovação agendada para o dia 13 de agosto. Será que ocorre? Ai, se Deus quiser, sim. Eu tenho um pouco de receio, mas se Deus quiser, vai. A Flávia. Ei, Flávia! Não sei se você tá aí ao vivo. Que bom te ver, menina. Aqui, a Flávia tá falando, ó, Orlando já está funcionando normalmente. Não só Orlando, né, gente? Estados Unidos, muita coisa funcionando normalmente.
Eu conversei com minha tia esses dias, ela mora nos Estados Unidos, ela falou assim que dentro do supermercado, onde tudo tinha demarcação, hoje não, demarcação, né? Hoje não tem mais, não precisa de usar máscara. E aqui em vários estados, não é só na Flórida, né? Mas assim, Nova York a gente sabe que já liberou tudo, o estado da Flórida também, né? Só alguns lugares eu acho que ainda tá pedindo uso de máscara. Em Boston, né, em Massachusetts, que é um estado grande também, já estão liberados. Gente, muitos, viu? Vamos lá. Idelsane, já estão agendando visto de imigrante para os Estados Unidos? Já, eu respondi isso, né? Estão sim, estão agendando visto de imigrantes. Gente, visto de imigrante, os atendimentos estão sendo feitos simultaneamente com os vistos de estudos, de intercâmbio, que está acontecendo nesse momento, tá? Eles são considerados também prioridade, tá? Exceção de interesse nacional. Então, você pode ter certeza que daqui a pouquinho seu filho vai ser chamado. Elbert Costa, boa noite. Dúvida, tenho filhos menores de 13 anos. Se eu der entrada agora no consulado para o visto eletrônico para os Estados Unidos, o resultado é emitido agora ou só quando voltar tudo normal? Bom, visto eletrônico para os Estados Unidos, por quê? Seus filhos são cidadãos europeus? Porque o visto eletrônico, né, a autorização eletrônica, que é o ESTA, é só para cidadãos europeus. Se seus filhos são menores e são brasileiros, eles vão precisar aplicar para o visto normalmente. E se eles têm 3 anos hoje, o agendamento tá só para o ano que vem, é bem provável que eles façam entrevista pessoal obrigatoriamente, tá? Porque para estar isento da entrevista, só até 13 anos e 11 meses, tá? Na data da entrevista, né? Claro, na data agendada, vamos dizer assim, no consulado. Henry, boa noite, Bia. Vocês têm alguma parceria com alguma agência de emprego? Eu já falei com os Estados Unidos que possamos conceder o visto H2B? Então, eu não tenho. A gente conhece algumas, mas a gente pode até indicar, sem responsabilidade. Não é nem indicar, é informar. Porque eu não conheço, então não tenho responsabilidade sobre isso. Pri Rodrigues, sou atleta profissional de fisiculturismo. Tenho contrato de campeonato para fazer nos Estados Unidos em agosto, setembro e outubro. Tenho chances de conseguir visto tipo B1 para esse propósito? Então, Pri, chances tem, né? Porque você é atleta e a atleta vou fazer uma categoria elegível para a solicitação de uma exceção de interesse nacional. Mas, pelo que eu entendi aqui, você vai com visto B1, que é um visto business, para se apresentar, né? Só. Você vai participar do campeonato. Você não tem aí uma federação envolvida, você não tem né? Que é uma das coisas que quando a gente faz um pedido, tá? De urgência, de exceção, eles pedem. Então, assim, tem que avaliar seu caso, né? Mas só de ser de atleta profissional, vale a pena tentar, sim, tá? Porque tem um olhar diferente, né? Para essas situações, tá bom? Então, procura a gente, que a gente olha tudo direitinho, faz tudo com calma, né? Um pedido bem instruído e quem sabe. Agora, tem que ter documentação, tá? Para basear esse pedido, pra gente se basear o pedido, tá? Vamos lá. A Josiane tá falando o seguinte. Primeiro a Tânia, né, Tânia? Boa noite. A Josiane tá dizendo o seguinte. Fizemos coleta de biometria do visto Canadá no VAC. Porém, deram prazo de 15 semanas para receber a carta para envio do passaporte, visto de trabalho. Exatamente isso. E olha que diminuiu. O consulado canadense está informando o seguinte, que dentro de que um processamento, né, uma avaliação de visto para o Canadá, gente, ela tá demorando em torno de 12 a 15 semanas, mais ou menos. Mas há uns 2 meses atrás, ela tava demorando até 40 semanas. Então, a gente tá numa situação hoje muito boa com relação a alguns meses atrás. Nem meses, não vou falar meses, não, mas é tipo um mês, 2 atrás, demorava muito mais, entendeu? A gente começou a receber pedido de envio de passaporte para colagem do visto esses dias aí para trás. Processo que estava dentro do consulado canadense em avaliação desde setembro do ano passado, né? Então, assim, mas
a retomada tá acontecendo, né? Ela tá sendo lenta, mas ela tá acontecendo. Bom, vamos lá, Josiane de novo. Está correto demorar tanto, Bia? Ah, aqui é isso mesmo, tá? E aqui, posso te falar uma coisa? Quando esse período diminuiu para 15 meses, eles meio que festejaram. Eles falaram, olha, o prazo diminuiu de 40 semanas agora em torno de 15 semanas, né? Ou seja, uma vitória, né? No pensamento deles, da gente, a gente fica aqui, né? Ansioso, esperando. Mas é isso mesmo, tá? Tá no prazo que tá sendo... no prazo que tá sendo normal. Gente, a Andréia pra Orlando tá me corrigindo aqui, porque eu falei o tempo inteiro 40 anos da Disney. Vocês viram que eu não sou nada Disney maníaca. É 50 anos. Andréia, obrigada. Menina, eu adoro a Disney, mas assim, eu não tenho esse, sabe? Eu adoro. Toda vez que eu vou desde... Tem anos que a gente vai, praticamente todos os anos, né? Até porque eu tenho 2 filhos, que você pergunta pra eles pra onde eles querem ir, a primeira resposta que eles dão é Estados Unidos, mãe, pra Disney, né? Eles não pedem outras coisas. É sempre, se eles escolherem a viagem deles é sempre essa. Mas, que bom que você me corrigiu, viu, gente? É 50 anos de Disney, é muito bom, é mais que 40, né? É mais importante, é meio centenário, né? Por isso que é uma festa tão importante. Obrigada, viu, Andréia? Então, aqui, ó. J. Carlos Sagro, boa noite. Acabei de chegar aqui. Com relação ao visto J1 intercâmbio agrícola, você tem alguma informação? Então, se o seu é J1 intercâmbio agrícola, ele tá super envolvido com trabalho também, né? Ele vamos falar assim, é o primeiro passo, as primeiras etapas, né? Para depois um H2A, que são os vistos de trabalho agrícola que vem depois. Então, ainda não estão sendo atendidos. Serão os próximos, se Deus quiser, viu? Aline, para renovação de visto é o mesmo processo de quando vamos tirar a primeira vez? Não, gente, de jeito nenhum. Aqui, ó, inclusive, gente, renovação de visto, eu vou falar aqui para vocês, é o seguinte, todo mundo que tá renovando um visto, olha que importante, presta muita atenção, que venceu até 48 meses, a regra é 48 meses, mas se tem 48 meses, na hora que você me procurar já tem mais, então não vale, mas que tem até 48 meses de vencido, aqui você está elegível para uma renovação de visto com isenção de entrevista, olha que maravilhoso, olha que praticidade, é só contratar a gente. Trouxe pra gente passaporte, fotografia, passaporte com visto vencido para provar que é uma renovação, a gente vai conseguir fazer seu processo sem você ter que viajar, sem você ter que ir pessoalmente ao consulado, sem você ter que sair de casa, entendeu? Então, assim, renovação é um procedimento que facilita, é bem mais fácil, né? Ele tem algumas facilidades, ele tem alguns diferenciais, porque normalmente a renovação é automática. Tá? Só vai haver uma necessidade de uma entrevista se o oficial consular que avaliar o caso da renovação julgar necessário chamar para uma entrevista, né? Que eu acho que vai ser muito raro, só vai chamar se realmente tiver algum motivo para chamar, tá? Principalmente, né, no momento que nós estamos vivendo hoje, tá bom? O Lucas tá falando aqui, boa noite, gostaria de saber sobre o consulado canadense. Então, eu falei sobre o consulado canadense, né? Por enquanto, já reabriram vagas, né, do VAC para marcar a coleta de biometria. O consulado tá recebendo processo, mas é isso. Teve até, né, um ouvinte aqui que participou. O tempo de processamento dos vistos está em torno de 15 semanas, tá? Aline, temos que passar na entrevista novamente? Ai, Aline, não peguei sua pergunta antes. Se for renovação, não tem que passar por entrevista, tá? Se for primeiro visto, obrigatoriamente tem que fazer entrevista, tá bom? O Lucas falou visto de turismo. Visto de turismo para o Canadá pode ser solicitado no momento, mas o tempo de processamento deve estar maior
que 15 semanas, porque 15 semanas é o tempo de processamento para um visto de trabalho, um visto de estudos, que são motivos que o Canadá tá hoje o Canadá hoje está aberto para receber, que são pessoas que estão indo a turismo, a estudos, a trabalho. Então, quem quer ir para o Canadá a turismo, no momento não está entrando. O visto pode ser solicitado, mas com certeza vai demorar mais do que um visto com um motivo relacionado a trabalho ou estudos, tá bom? Vamos lá, Deb, muito obrigada por responder. Ai, nada, eu adoro responder vocês. O J1 tem previsão? Se for o de au pair, não tenho, mas vai ser. Vai não. Todos os relacionados a trabalho serão os próximos. Lohane, a fronteira de Portugal está aberta para turista brasileiro? Ainda não, deve reabrir agora meados de julho, mais ou menos, né? Agora no meio do ano. Tânia, Bia, estou agendada para renovação em março de 2022, dá para antecipar? Dá sim. Procura a gente, Tânia, que a gente consegue te antecipar, viu? Tá distante, né, gente? Aqui, renovação, gente, tá pro meio do ano. Na realidade, meio do ano não. Vocês querem a verdade? A gente tá publicando a agenda aí todo dia. Renovação no Consulado de São Paulo tá pra agosto de 2022, ou seja, segundo semestre de 2022. Gente, quem precisa renovar um visto tem que agir. Vou contar uma coisa pra vocês. Em 2010, foram emitidos mais de 500 mil de vistos. Em 2011, mais de 780 mil vistos. A partir de 2013 ou 2014, superou 1 milhão de vistos para brasileiros, tá? Para os Estados Unidos. Ou seja, o que está acontecendo? Está acumulando milhares de renovações para 2020, que já passou e não atendeu, 2021, 2022. Então, o que acontece? Se você tem interesse de renovar seu visto, manter seu visto renovado, porque a qualquer momento você pode ter uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, aqui, corre! Já passou da hora! Corre! Deixa com a gente o processo em andamento, né? Com data, com horário, tudo programado. Porque quanto mais você pensar, depois eu resolvo, nossa, você vai ter uma surpresa muito desagradável no momento que você precisar, você não vai conseguir, né? E a gente, lógico, a gente faz tudo que é possível, até uns milagrezinhos de vez em quando, mas aqui, né, é muito melhor fazer as coisas com tranquilidade, né? Então, corre lá. Amanhã vocês procuram mundial vistos. A Aline tá falando aqui, ó. Você soube que eles estão treinando cônsul novos nos dias da entrevista? Que alguns vão toda hora em uma salinha atrás para perguntar coisas ao supervisor? Ô, gente, não é nem treinando cônsuls novos. Imagina que, né, o consulado ficou fechado praticamente mais de um ano, né? Então, esses americanos, porque são todos norte-americanos que fazem as entrevistas, eles voltaram para os Estados Unidos, né? Eles não ficaram no Brasil no momento de pandemia, ainda mais com a situação que o Brasil tava, né? Os Estados Unidos vacinando, as coisas progredindo, e eles não ficaram no Brasil, eles voltaram para o país deles. Então, os consulados americanos, né, no Brasil, a embaixada, eles tiveram que convocar novas pessoas, né? Velhas e novas, talvez. Então, eu acredito que tenha muito oficial consular novo, né? Que tá fazendo entrevista, que tá começando, que não tem experiência, que tá ali, né, na prática, começando aqui no Brasil a fazer atendimento de visto, né? Trabalhar num consulado. E sim, isso causa um pouco de, até na gente, né, medo pra gente, porque eles não estão bem preparados, eles têm muitas dúvidas, eles, né, causam insegurança na realidade. Então, por isso que toda hora se procura um supervisor e pergunta, e aí, tá certo, é assim e tal, vai lá, né, em quem manda mais, pra saber, né, atitude a ser tomada, mas é normal, a soberania é deles de qualquer forma, com muita experiência ou com pouca experiência, né?
mas a soberania continua sendo deles. Bia, fiz uma pergunta lá em cima, responde por favor. Ai, Albert, faz ela de novo. Qual que foi sua pergunta? Queremos tirar o visto para viajar em família. Qual é a melhor forma? Eliana, tirando o visto da família inteira, né? Se é para viajar a família inteira, tira o visto junto com a família inteira, contando pro oficial consular a verdadeira vontade e o desejo de viajar a família inteira, tá bom? Essa é a melhor forma, contando a verdade. Oi, Bia, boa noite. Qual a expectativa da próxima declaração do consulado? Dia 4 de julho. Ô, gente, se tiver, vamos fazer uma live. Eu vou fazer uma live pra vocês da declaração do presidente. Se todo mundo me prometer que vai assistir, eu vou fazer uma live com meu telefone e ele lá falando e eu gravando a fala dele, hein? E se ele estiver falando inglês, a gente vai traduzindo, tá bom? Lógico, ele vai estar falando inglês, óbvio, né? Mas se não tiver uma legenda, uma coisa assim, a gente vai traduzindo, tá bom? Bom, vamos lá. Selena Fortunato. Uma pessoa que está no processo de Green Card pode solicitar visto de turista para visitar os Estados Unidos antes do Green Card sair? Ô, Selena, vou te falar uma coisa. Poder até pode. Mas aqui, faz uma análise, assim, vamos lá, junto comigo. Se você tem uma petição de imigrante, que é uma petição para Green Card, que o objetivo dela é residir nos Estados Unidos, ok? Aqui. E você vai a um consulado e faz um pedido de visto de não imigrante com o objetivo só de visitar os Estados Unidos aqui. O que você acha disso? São duas coisas completamente distintas e opostas. Você concorda? O que o oficial consular ele vai fazer? Ele vai te perguntar: por que você está pedindo um visto de non-immigrant se o seu interesse é imigrar? E aí? O que você acha do resultado disso? Você entendeu? É mais ou menos por aí. Se você tem um pedido com o objetivo de morar nos Estados Unidos e pede um visto que o objetivo dele é só passar pelos Estados Unidos, né? Eu vou falar assim, temporariamente, fazer uma visita. Isso é muito contraditório. Então, as chances de negativa desse visto são gigantescas, né? A não ser que você tenha um motivo muito sério para você ir antes da sua petição sair, você consiga provar que você vai e que vai voltar. Tá? Porque o oficial consular, na realidade, ele não quer que você entre nos Estados Unidos, não é isso. Ele não tem nada pessoal contra você, mas o papel dele é evitar imigrações irregulares no país dele. É esse que é o papel de um oficial consular, viu, gente? Tá bom? Mas aqui, se você quiser conversar mais sobre isso, pode nos procurar, viu, Selena? Karine Barros, será que abrindo fronteiras a vacinação para as crianças vai ser exigida? Porque aqui no Brasil o máximo vacinam até 18 anos. Ô, gente, aqui ó, a vacinação nos Estados Unidos, né, eu acho que até começou agora de 12 a 16, né, a partir de 12 anos. Mas aqui, a Anvisa também já aprovou no Brasil, né, vacinação a partir de 12 anos, não sei se vocês estão acompanhando isso. Então, é porque é a última população a ser vacinada, eles são os mais jovens. Mas aqui no Brasil também vai ter vacina para essa idade. E é claro que, da mesma forma que eles não vão exigir do adulto, eles também não vão exigir do adolescente, né, gente? Sabe por quê? Vacinação não é uma coisa obrigatória, né? Agora, é claro, eu não vou falar eles não vão exigir, não, porque eles podem exigir, né? Desculpa a minha expressão aqui. Mas eu acredito que haverão saídas, né? Igual a Suíça. Quem não tem vacina e vai ter que fazer um PCR negativo, vai ter que estar tudo bem para entrar na Suíça. Entrou com PCR negativo, vai ter que fazer quarentena de mais 10 ou 14 dias para depois estar liberado para fazer turismo, né? Porque é uma pequena parcela da população, você concorda? Então, assim, realmente deve ter algumas exigências, mas coisa tranquila. Não vai ter essa exigência para criança, não. Com certeza, né, gente?
porque é muito pesado, né? Então vamos lá, Deb, fala um pouco sobre imigração, quais as dificuldades, perguntas. Menina, você quer saber uma coisa, Deb? Um dos assuntos que eu mais amo, imigração, sabia? Amo de paixão, mas é um assunto super complexo. E se você está falando de imigração mesmo, da lei de imigração, das regras, gente, um dia eu posso fazer uma live sobre isso. Mas assim, tem que ser muita gente que gosta, né? Porque é um assunto difícil, assim, e é um assunto super interessante. Mas eu vou fazer uma live pra você. Se eu não fizer uma live, eu vou fazer um vídeo. Porque aí fica lá na nossa videoteca. E quem tiver interesse vai lá e vê, tá? E eu vou fazer, porque eu adoro. Tá bom? Eu prometo. O Léo tá falando aqui, ó. Responde minha pergunta, mandei na caixinha. Ai, meu Deus, eu estou ao vivo, não sei nem olhar essa caixinha. Aonde que eu vou olhar? Eu tô sem telefone, como que chama? Meu ajudante, porque eu sempre tenho 1 ou 2 ajudantes aqui. E aí eu tô sem. Não consigo olhar na caixinha, Léo. Mas vamos lá. Vou tirar com vocês também. A Yolanda vai tirar o visto com a gente. Eu vou responder a última pergunta agora, tá, gente? Isadora Prates. Tem data prevista para voltar às entrevistas presenciais? Entrei agora, por isso a pergunta. Então, Isadora, eu acredito que não devem demorar, mas não tem data oficial, mas no 2º semestre vão voltar, né? A gente que falou sobre várias coisas que estão acontecendo, algumas coisas assim, né? Que a gente que tá na expectativa, algumas coisas que a gente percebe pelo comportamento, né? Dos consulados. Então, assim, é bem provável que volte em breve, tá, gente? Aqui, nossa live já ficou longa demais e eu adoro falar, então vou colocar um ponto final, senão a gente fica aqui até 10 horas da noite batendo papo. Ô, gente, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Aqui, ó, um beijo no coração de vocês e eu adoro isso aqui. E aqui deixem bastante like, comentem, né? Deixem aí suas perguntas que eu vou responder tudo que vocês quiserem, né? Nos comentários. E podem pedir assuntos, podem participar que eu vou fazer live do jeito que vocês quiserem. Porque meu objetivo maior é trazer informações aqui pra vocês, tá bom? Então, um beijo aí no coração de todos vocês e boa noite, tá bom?